Como que eu descobri que eu iria ser um programador? Gente, como muita gente, né? Eu fui através do dinheiro. Algumas pessoas conhecem essa parte da minha história e outros não, né? Então, vou contar para vocês uma parte aqui. Eu não comecei com tecnologia, tá? Eu comecei primeiro a trabalhar como operador de máquina e operador de empilhadeira, tá? Então, sabe aquele uniformezinho azul? Pois é, eu era uma daquelas pessoas que usava aquele uniformezinho azul, né? E ficava o dia inteiro na máquina, andando para lá e para cá, para lá e para cá, arrumando pavio para vela. Eu trabalhava numa empresa que chamava Passamanaria São Vitor. Essa empresa existe até hoje, tá? Foi o meu colega Roberto que me deu a vaga para entrar nessa empresa. Enfim, eu entrei nessa empresa, comecei a trabalhar lá, né? E um belo dia eu vi um cara chegando, eu vi dois carros chegando. O carro que era do filho do dono, que era um Golf azul, e o amigo do filho do dono chegando com um Golf vermelho. O filho do dono eu entendia, pô, o cara é filho do dono, tem a empresa aqui, o cara é rico, né? E beleza, então tá explicado. E esse carrão aí, na época, o Golf era um carro assim fenomenal, tipo Mercedes hoje em dia, né? Ainda é um carro muito bom, né? Mas na época era coisa de outro mundo, assim, para mim. E aí o cara do Golf vermelho, eu fui perguntar para ele, eu falei, mas por que esse cara tem esse carro? Como que ele conseguiu esse carro? E eu fui perguntar, ele falou que trabalhava com tecnologia, né? Então, quando ele falou isso, eu olhei para mim, ganhando R$ 170 por mês, eu falei, não é isso que eu quero para minha vida, não. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Então, foi pela dor, gente, pela dor. Ganhando pouco, trabalhando muito, de madrugada, com dor nas costas, andando para lá e para cá, me ferrando. Eu falei, eu não quero isso para mim. Então, eu decidi estudar tecnologia para ver se eu conseguia mudar de vida, transformar minha vida e tudo mais, né? Daí, eu fui conhecer tecnologia, fazer um curso aqui, outro ali. Foi daí que eu conheci o JavaScript, né? Foi a primeira linguagem que eu comecei a ter contato, o HTML, o CSS. Depois eu conheci o Delphi, onde eu trabalhei profissionalmente. E aí eu descobri que eu gostava de programar. Então foi nessa época aí que eu fiz essa transição, tá bom? E aí dessa transição, eu comecei a trabalhar na área, fui fazendo várias coisas. Então foi assim que eu descobri que eu gostava de programar, tá bom? Então foi por necessidade. Eu queria ganhar mais, né? Eu vim do Campanário de Adema, ou seja, o lugar que eu cresci sempre teve um monte de criminalidade, né? Vários amigos meus foram presos, né? Outros morreram, mortos por policiais, porque viraram assaltantes, outros sequestradores e tudo mais. E eu, simplesmente, por ter passado uma fase da minha vida emagrecendo, eu fiquei ficando um pouco longe dos meus amigos, né? Eu era muito gordo quando eu tinha 14 anos, né? Então eu pesava 106 quilos, e eu emagreci 20 quilos em 2 meses. Então, quando eu emagreci, eu me afastei do pessoal. Quando eu voltei, o pessoal já estava usando droga e tudo mais. Então, eu acabei ficando meio que deslocado, né? E fui arrumar amizade em cursinho, essas coisas. Então, foi por isso que eu me distanciei, assim. Acho que foi uma parte da minha vida que acabou meio que, por sorte, talvez, fazendo com que eu fosse para outro caminho. Depois eu conheci a Sheila também, né? Então, eu comecei a namorar muito cedo. Comecei a namorar com ela com 15 anos. Eu com 15, ela com 14, né? E tô junto com ela até hoje, eu tô com 36 anos, né? Então, é muito tempo junto. Mas quando eu comecei a namorar com ela, eu também me afastei um pouco das amizades, porque eu já estava namorando. Então, essas talvez podem ter sido as coisas que fizeram com que eu fosse para outro caminho, tá bom?